Olá, eu sou Delzi Laureano e nós estamos na TV Comunitária de Belo Horizonte. Neste momento, nós estamos dando início a mais um programa Inconfidências Mineiras. Neste programa, nós trazemos sempre notícias boas. Falamos de direitos humanos e iniciativas da nossa sociedade para a concretização de um projeto democrático em nosso país. Aqui nós falamos de educação, de saúde, de liberdade, igualdade, de seguridade social, mas sempre da perspectiva da organização da sociedade civil, às vezes com a participação do poder dos governos, do poder público, mas sempre notícias boas, de que forma a nossa sociedade tem caminhado para a concretização dos direitos humanos. No programa de hoje, nós trazemos como nosso convidado especial o meu colega de profissão, advogado, o Dr. William Santos. Dr. William, seja bem-vindo. Já advogamos junto, militamos e lutamos por causas bastante semelhantes. É um prazer recebê-lo. O Dr. William, além de advogado militante, e militante mesmo, porque é um defensor de direitos humanos, hoje ele preside a Comissão de Direitos Humanos da OAB Minas Gerais. Dr. William, vou te chamar só de William, porque é meu colega e é um advogado bastante popular, no sentido mais respeitoso da palavra. Gostaria que você se apresentasse, já participou de alguns programas, em tempos pretéritos aqui na TV Comunitária, mas fala para nós um pouco da sua trajetória de vida e a profissão de advogado na sua vida. Tá certo. Eu agradeço a nossa participação, agradecer vocês, e é um prazer estar aqui com a Delzi e o Frei Gilvander. Até desculpa, eu cometi um lapso aqui, Já estão acostumados ao programa, comigo apresenta o programa. O Frei Gilvander Luiz Moreira, que já é conhecido também aí no nosso programa, mas devido à dificuldade hoje de câmeras, acabou que ele não se apresentou. Obrigado, mas retoma a palavra aí para você. Tá certo, obrigado. Eu nasci em Belo Horizonte e sempre morei na nossa cidade capital. É muito difícil, Delzi, eu tenho uma dificuldade de falar de mim mesmo. Só já abri essa confidencialidade aqui. Formei pela UFMG em 93, a gente tem pós-graduação em Direito Público e trabalho desde os 12 anos de idade. Sempre estudei em escola pública na minha vida. Quer dizer, aquela história, Você trabalha o dia inteiro e estudava à noite. E a gente tem uma trajetória de uma vivência muito profunda, nas organizações populares de Belo Horizonte. Militei muito no movimento estudantil, secundarista, no movimento estudantil, na reestruturação da UEA no Estado, do DCE da UFMG, onde nós estudamos, e também na construção, também, algumas eleições da União Nacional do Estudante. Então, já tem essa trajetória. E isso, coincidentemente também, veio casar com aquela situação que as pessoas têm que fazer, trabalhar para sobreviver. Então, eu trabalho também desde os 12 anos de idade, já fui office boy, depois trabalhei numa grande empresa, e lá dentro fui promovido, e cheguei depois a trabalhar, numa época, como promotor de vendas. Quer dizer, trabalho externo, rodava as lojas de Belo Horizonte, depois vendedor. Com detalhe, quando houve uma situação de promoção para ser vendedor nessa empresa, eu tive que sair do estado, A filial aqui era muito grande, eu fui trabalhar, fiquei mais de 1 ano e meio trabalhando em Brasília, fazia Brasília, Goiânia e Anápolis. E a gente já tinha muito contato com alguns movimentos, e isso a gente amadureceu muito, Eu com 18 anos de idade, então eu fui trabalhar como vendedor, substituindo, aliás, um vendedor que tinha 55 anos na época, Então, sua vida, a responsabilidade na sua vida começa muito cedo. Muito cedo. Isso é bom que a gente amadurece muito, E do ponto de vista também das atividades políticas, nós nunca deixamos isso para trás, No movimento estudantil, associação de bairro que a gente participa até hoje, e nos movimentos sociais, E eu acho que isso foi importante também, é importante até para a solidificação, do conhecimento e da cultura das pessoas. Então não adianta, E eu acho assim, as pessoas só aprenderem aquilo que está nas salas de aula, Mas o dia a dia e a vivência, e a gente sabe que isso aí é muito importante. Então é um pouquinho dessa história nossa, não vou me estender muito, porque eu tenho essa dificuldade de falar de mim. Não, mas tá bom. Você vive, William, voltado para fora, Eu prefiro, fico mais à vontade. Exatamente. Primeiro, William, eu também quero revelar a minha grande alegria por você ter aceitado esse nosso convite. É um prazer estar aqui ajudando na entrevista. Não tem problema você ter me esquecido de jeito nenhum. Eu, William Santos,
Eu tive a alegria de conhecê-lo desde 1994, quando eu vim, já como padre recém-ordenado para trabalhar aqui em Belo Horizonte, na formação, né? E eu cheguei em Belo Horizonte e já encontrei o William como um grande defensor dos direitos humanos, né? Dos pobres, do povo da periferia, das favelas, luta por moradia, né? William, a pergunta simples, mas que às vezes pergunta, é arriscado e é um grande desafio hoje defender os direitos humanos? Eu não sei se é arriscado não, até porque até viver hoje é arriscado, né? Viver é perigoso. Viver é perigoso. Eu acho que é o seguinte, tem coisas que faz parte da vida das pessoas, né? Eu acho que a própria trajetória do Frei Gilvan, da própria Delcy, aqui os entrevistadores, podia ser o contrário, a gente fazer entrevista com eles, né? Explica um pouquinho como é que é essa dinâmica na sociedade, né? É interessante, e a gente fala com tranquilidade, que tem certas coisas que você é procurado, né? Eu até esqueci de falar, eu tive um bom tempo como advogado da Comissão de Direitos Humanos da Arquidiocese de Belo Horizonte. Então essa vivência também, desde a juventude, dentro da igreja, nos grupos de jovens da Igreja Católica, isso acende muito o espírito da gente, né, com relação às injustiças que são feitas na sociedade. E casando com isso, o conhecimento pouco que a gente tem e vai adquirindo com o tempo, faz com que a gente possa acompanhar, Frei Gilvan. Daí vou pegar emprestado um termo que o senhor usa, se me permite aqui, só fala em defensores do povo, né? Então a gente fala que os verdadeiros defensores do povo são aqueles que são mal entendidos e perseguidos, tá? E é claro que com isso vem todas, né? E a Del sabe isso muito bem, vem todas as consequências que acarretam nisso, né? De discriminação, né? Eu não digo você é preterido nas promoções, né? Eu não digo credibilidade, pelo contrário, você ganha grande credibilidade com isso e respeito, é o contrário, né? Mas você, ao mesmo tempo, você ganha desconfiança, porque as pessoas acham que você está brigando não pela justiça, mas por uma causa muito mais econômica. Enquanto a questão econômica é sempre deixada em segundo plano, né? Nós já tivemos aqui em Belo Horizonte muitas brigas, né, com relação à questão do transporte coletivo, né? Nós fomos, inclusive, advogados da primeira ação popular aqui em Belo Horizonte, do país, aliás, que obrigou as empresas de transporte público coletivo urbano de fazerem aqui em Belo Horizonte a licitação pública. Tiveram êxito? Tivemos êxito, né? Eu lembro na época organizando o povo, fizemos reunião com sindicatos bancários, eu me propus, né, a ingressar com essa ação popular, né? O aumento que teve também de uma tarifa de telefonia, né? Logo no final do governo do Fernando Henrique, passou o governo do Lula, e aí descobriu-se no Brasil que o governo anterior do Fernando Henrique tinha feito um contrato que era baseado no dólar. Contrato da elevação das tarifas telefônicas, do serviço de telefonia fixa. O que é até vedado por lei, né? Porque vedado por lei. Tem que ser moeda nacional. Foi subindo, o dólar subiu, chegou quase a R$4, que não esquece, final do ano do governo, os últimos períodos do governo do Fernando Henrique Cardoso. E aí, o que acontece? Subiu, e no ano seguinte, os 12 meses do governo seguinte, o cálculo era feito nos 12 meses anteriores. Então, quer dizer, uma inflação que foi lá para o pico era repassada aos consumidores. Então, nós fomos também o primeiro, né, que entramos com essa ação popular para impedir esse aumento no Brasil todo. É bom que deu polêmica, né? Voltou-se, a Anatel foi obrigada a voltar com a discussão anterior que pegou, né, e atingiu a maioria dos consumidores. Acho que tem algumas coisas, né, que ficam registradas, né? O senhor disse, e voltando à pergunta aqui, vou tentar ser sucinto na resposta, se é perigoso ser defensor de direitos humanos. Primeiro que você não defende não só os direitos humanos, não, a defesa da vida, né? Da vida, da questão ambiental, né? A questão do meio ambiente, a questão do ser humano, onde está colocado em toda situação, território, né? Não fica só dentro da questão penitenciária. Apesar de a gente também ter muita experiência nessa área, inclusive de situação muito triste em Belo Horizonte, né? Que nós denunciamos várias vezes no antigo depósito ali na rua Uberaba, quando existia lá, né, daqueles maus tratos que eram feitos ali na dependência da furtos e roubo da rua Uberaba, né? Direito de visita eliminado, né? Eu até lembro, em 1994, eu era advogado da Pastoral de Direitos Humanos da Arquidiocese. E aí então Nilmário Miranda era o deputado federal. E aí o Conselho Nacional Penitenciário tinha acabado de editar uma regra, uma resolução, que falava das condições, né, do sistema penitenciário, como deveriam ser, né, 3 por cela, metro quadrado, alimentação, visita.
Aí nós pegamos aquilo, eu lembro que eu tinha um fusquinha branco, né? Nós pegamos aquela resolução do Conselho Nacional e fomos colocar em prática. Vai eu, advogado, e o deputado Nilmário, né, colocar em prática as dependências do DI. É claro que nós... Chamado Depósito da Lagoinha. É claro que nós fomos mal recebidos, né? E outra ocasião também, nós lembramos aqui, e essa é um pouco mais recente, mas não tão muito distante também, quando nós recebemos uma denúncia, né, que alguns presos que tinham assaltado um banco estavam sendo ameaçados e extorquidos dentro das dependências da furto e roubo. Né? Foi uma situação dramática, né? O advogado do caso, que estava no caso, não era, e não sei por que motivo, parece que ficou com medo, né? A família nos procurou e nós procuramos na época a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. E fomos prontamente também recebidos pelo deputado Durval Ângelo. E para quem não esquece disso, foi eu, a Valdênia hoje, né? Era do escritório nosso, que está na Dom Helder. Acho que o Manuel, que foi estagiário na Pastoral de Direitos Humanos, a Carla, que está na Pastoral hoje também de Direitos Humanos, nós nos dirigimos àquelas dependências e, por surpresa nossa, nós fomos maltratados lá dentro, né? E a autoridade que chegou, que era o deputado Durval Ângelo, ele foi, né, impedido de entrar fisicamente nas dependências. Então são coisas que acontecem, né, mas que a gente não pode passar despercebido, senão você vai banalizar essas questões como se fosse uma questão que seria, né, uma questão que fosse cotidiana, né? E eu até achei estranho agora a fala recente do Lula, que falou que a polícia tem que bater mesmo depois que ele viu o Tropa de Elite 2. Falou que a polícia tem que bater em quem tem que bater. Eu acho que foi uma fala infeliz. Eu acho que a polícia, tanto a militar como a civil, elas ganharam uma dimensão muito maior, né? Nós tivemos até com o doutor Fábio Manhães, que foi colega meu na UFMG, que é o coronel hoje do DI, fui na inauguração, o convite dele. Nós vimos que a formação hoje, inclusive, na Polícia Militar, na Academia de Polícia Militar, inclui o curso de Direitos Humanos. Então, existe as pessoas preparadas também, como a sociedade também, existe também que a sociedade seja preparada, não para o confronto, mas para poder trabalhar em favor da vida, em favor da paz. Você falou um aspecto bastante interessante, que é essa questão da educação para os direitos humanos. Apesar do nosso tema no programa hoje ser o Programa Nacional de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos. Não tem como fugir disso, né? Não temos como fugir disso, mas eu acho que nós precisamos de estar sempre lembrando alguns aspectos, porque no senso comum, quando nós falamos que tem presos que estão sendo maltratados, muita gente fala assim, alguma coisa boa ele não fez. Como se fosse normal o Estado, quer dizer, o Estado, a instituição Estado, privar da liberdade de uma pessoa e não dar as condições adequadas. Então eu vejo o seguinte, os defensores de direitos humanos, William, eles ainda são muito vistos como defensores de bandido. E isso está muito naquela primeira perspectiva de caminhada histórica dos direitos humanos, que é o direito humanitário, quer dizer, a proteção física, da integridade física das pessoas. Eu, como constitucionalista, costumo até dizer que deveria ser invertido na Constituição. Os direitos sociais e culturais, já que a nossa sociedade é democrática, e o princípio maior para mim é o princípio da igualdade, deveria, antes na Constituição, estariam os direitos coletivos, apesar que no artigo 1º da Constituição já está assegurado o princípio republicano e democrático. Muito genérico, né? Muito genérico. Mas os direitos individuais, você vê quando quebra, viola o sigilo, por exemplo, da filha do Serra, vira um pandemônio nesse país. Mas quando você fala assim, vá até, por exemplo, um depósito, porque é até um absurdo falar depósito, né? Então eu acho que falta muita educação para os direitos humanos, né? Mas, William, eu gostaria que você já falou um pouco, quer dizer, a sua própria trajetória de vida, ela já te cria uma sensibilidade para lidar com as questões humanas, o sofrimento. Nós nunca vamos ficar indiferentes ao sofrimento humano. Verdade. A injustiça, a degradação do ambiente onde os seres humanos vivem. Mas tem pessoas que nos inspiram. Por exemplo, na sua posse como presidente da comissão da OAB, você prestou homenagem para a Dona Helena Greco e para o Vicentão. Eu queria que você falasse, vamos retomar, não vamos, porque quando nós esquecemos nossa história, também nós corremos o risco de estar ou reinventando a roda ou também sendo injusto com tantas pessoas que nos precederam, né? Acho que quem te inspira aí hoje, não só apenas em Belo Horizonte, mas como defensor de direitos humanos, quem é aquela pessoa que você fala assim, esse é o cara, ou essa é a mulher, né? Ou não existe isso, você tem uma admiração especial por alguém que é defensor de direitos humanos e que foi, assim, perseguido? Delza, você então, amplo, os lutadores sociais.
lutadores do povo, seja na organização social, né, na organização sindical. Agora, Belo Horizonte, é claro que tem uma história, sim, o país nosso tem histórias, e a gente aprende com essas histórias, né? Eu acho que são pessoas que são respeitadas, deixou um legado, esse legado fazem escola, tá? Mesmo que na época, a contragosto de uma maioria, de uma população que era míope, ou continua sendo com relação a algumas situações colocadas. Jesus tinha que voltar e curar muita cegueira, então, né? Tinha, e é verdade. Mas que coloca a gente de plano em situações. É ruim ficar falando em nomes, mas quando, por exemplo, na nossa posse na comissão, a simbologia, essas duas pessoas foram símbolos, né? Elas representam muito mais outras pessoas, né? Mas o Vicentão, por exemplo, Vicentão é um advogado conhecido que advogou muito, está vivo ainda, graças a Deus, muito na década de 50 em Belo Horizonte. Então, as primeiras ocupações, por exemplo, do Cabana, na época do JK... Era crime, né? Era crime. E era um negócio contraditório, porque o grande latifundiário que tinha aqui chamava Antônio Luciano da Faial. Antônio Luciano comprava aquelas terras ou tomava, pegava uma terra pequena e cercava muito mais e fazia isso no interior. E na capital. Então, as pessoas saíam do interior e vinham para a capital. Quando vinham para a capital, era na maioria, como foi a questão do Cabana, por exemplo, pessoas egressas de outras cidades, onde que foram, saíram correndo de lá para procurar abrigo em Belo Horizonte. E o que depararam? A mesma terra, né, que essa pessoa tomou, que tomou aqui. Tá? Então, o que eles vão fazer? O povo se organizou. Né? O Vicentão ainda me falou uma coisa, que teve uma época que o Juscelino procurou ele pessoalmente. O Juscelino era o prefeito de Belo Horizonte. Sim. Virou para ele e falou assim, olha, nós vamos uma guerra aqui não, seu Vicente. Você está com o seu povo aqui, isso na região do Cabana, década de 50. Você está com esse povo aqui, então nós vamos colocar luz e colocar água para esse povo. Então, quer dizer, foi uma inversão que se teve aqui na cidade. E olha que nós estamos falando de uma pessoa que é admirada nesse Brasil todo, que é Juscelino Kubitschek. Tá? Então, esse símbolo da dona Helena Greco, que, aliás, grande figura, tá expoente aqui, está viva ainda, né, na luta aqui da cidade, é o símbolo da anistia nossa em nível nacional, né, que Belo Horizonte, inclusive, muito contrário do que as pessoas falam, tem história, até porque eu acompanhei isso pessoalmente, era estudante ainda, moleque, né, a gente precisava de material para fazer campanha, né, de Grêmio, aquele troço todo. Quem que a gente recorria? Dona Helena Greco, vereadora de Belo Horizonte, atendia todo mundo, né? Isso fazia com que a gente aprendesse também, né, que uma Câmara de Vereador, por exemplo, não é só para pessoas ir pedir, não, mas é poder discutir as questões da cidade. Isso ela colocou muito bem nisso. Isso ela colocou muito bem. Então, na verdade, são esses símbolos, então, que a gente quis resgatar, até para mostrar, por exemplo, que a Ordem dos Advogados também, ela tem essa viés que teria que ser mais popular com relação ao reconhecimento dessas pessoas. E o Vicentão, né, ao contrário, as brigas políticas que teve no passado como dirigente da OAB, teve, na verdade, foi um rompimento com aquilo. Então, a gente restabeleceu isso, né, falar que a OAB, inclusive, a Comissão de Direitos Humanos, como qualquer outra entidade, tem que preservar essa história e lutar pela história. William, assim, eu fico muito contente de estar proseando sobre isso aqui e querer revelar algumas alegrias que eu sinto aqui em Belo Horizonte. Uma delas é ter você na presidência da Comissão dos Direitos Humanos da OAB Minas. Você está de parabéns. E pela sua história, não é por acaso que você galgou e foi convidado para assumir essa responsabilidade, né? A professora Delcio também está fazendo parte da Comissão dos Direitos Humanos, né? Está emprestando Quantos tem hoje trabalhos? Na comissão? Deixa eu falar um pouquinho mesmo. Na verdade, a comissão hoje é uma das comissões que tem mais integrantes, é a nossa. E eu vou falar com qualidade, tá? Comissão da OAB Minas. Direitos Humanos da OAB Minas. Nós somos hoje, nós somos 60 membros da Comissão de Direitos Humanos da OAB no Estado. 60 advogados. 60 advogados e advogadas. E advogadas. Espalhados por todo o Estado. E essas pessoas, diferentemente, são pessoas que vieram e foram convidadas. Por exemplo, nós tivemos a honra de receber a professora Delzi, uma das pessoas que mais entende da questão agrária, que para a gente é importante no Estado e no Brasil. Isso para a gente é importante. Nós tivemos a honra de colocar na comissão, de trazer, por exemplo, outros companheiros, o Rafael Pimenta, Juiz de Fora, que tem uma trajetória, sempre tem uma trajetória aqui, né? Outros companheiros, é ruim ficar citando nome, lá por exemplo, de Divinópolis, a companheira Heloísa, né, que foi militante há muito tempo e advogado militante naquela cidade e conhece muito, até com ela nesse final de semana, passou por Belo Horizonte. Então são pessoas que, por exemplo, que estão na comissão, mas que têm uma vivência, tá, no meio sindical, no meio popular, né, e que na verdade somam
essa trajetória no conjunto, né? Isso que a entidade precisa. E até para falar aqui, lembrar que a gente não ganha nada na OAB não, viu? É um trabalho voluntário. Honorífico. Honorífico. Não ganha nada de responsabilidade, mas também, tá? É a casa do advogado, tem que ser uma casa nossa. Então, acho que é a primeira vez que a comissão, em nível de Estado, né, sem nenhuma discussão que foi feita anterior, até porque já trabalhamos muito na Comissão de Direitos Humanos como aliada em outras situações, uma época muito pesada, na década de 80 em Belo Horizonte, né? A OAB, a Comissão de Direitos Humanos, tem um papel muito relevante e sofreu com isso, né? Foi lá as dependências da OAB que jogaram bomba, que ameaçaram as pessoas. Quer dizer, a história também da OAB não é só na questão democrática, não, mas que passa pela história de Minas Gerais. E nós cobramos, né? E agradecer ao presidente, né, o Luiz Cláudio, claro, essa oportunidade nós também. Estamos caminhando nesse sentido. Bem, Willy, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Nós estamos, então, chegando ao final do primeiro bloco no nosso programa Inconfidência Mineira. Hoje estamos entrevistando o Dr. William Santos, que é advogado, militante, presidente da comissão da OAB Minas de Direitos Humanos. E no próximo bloco nós falaremos, então, do Programa Nacional de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, que a OAB Minas Gerais está trazendo para a discussão e contribuir com esse programa. Muito obrigado, William. Nós voltamos daqui a pouco. Vamos aguardar, então. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. Que é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Você está na TV Comunitária de Belo Horizonte e nós estamos iniciando o segundo bloco do programa Inconfidências Mineiras, apresentado por mim, Delze, e pelo Frei Gilvander Moreira. No programa de hoje, nós estamos conversando com meu colega advogado, Dr. William Santos, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG. O William já nos falou aí sobre a trajetória de vida, sobre os defensores de direitos humanos. E agora, William, nesse segundo bloco, eu acho que seria bastante interessante você dar essa notícia para os nossos telespectadores sobre as iniciativas que a Comissão de Direitos Humanos da OAB está tomando para implementar no nosso estado esse Programa Nacional dos Defensores de Direitos Humanos. Afinal, do que é isso que a imprensa, a grande mídia, ela não divulga, e se nós não corremos atrás, nós não ficamos sabendo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o apoio que a OAB tem dado a esse programa. Tá certo. Primeiro vamos esclarecer com as coisas, até poder explicar para ficar bem entendível, né? Se discute o Programa Nacional de Defensores dos Direitos Humanos. É uma reivindicação antiga, né? Em nível mundial, isso também foi discutido nas Nações Unidas, até porque tem alguns países que são signatários, né, e tem assento dentro da ONU que estão respeitando isso. Então, em nível mundial, uns 12, 13 anos atrás, com mais efervescência, se discutiu isso, apesar de ter sido apresentado isso há mais de 20 anos atrás, e pelos entraves políticos internacionais e localizados, né, essa coisa ficou meio perdida no tempo, né? Então, as Nações Unidas, a ONU, ela trouxe a necessidade disso, tá, para colocar isso em prática em alguns países. Tá? O nosso país, e é bom frisar isso, ele engatinha ainda com relação à questão de direitos humanos. Efetivamente, né, só com a promulgação da Carta de 88, da Constituição Federal nossa, é que efetivamente os direitos humanos começaram a ser implementados em nosso país.
Então nós estamos engateando nisso. Tá? Paralelamente a isso, né, os governos anteriores e esse governo sempre tiveram a Secretaria Especial de Direitos Humanos. Tá? A diferença desse governo agora é que tem Secretaria de Racismo, Mulheres, tá mais específico com relação, né, à situação colocada. Tá? De tudo, né, sempre as entidades de direitos humanos, elas sempre se organizaram e colocaram isso como pauta, como reivindicação. Quer dizer, se você tem um programa de proteção a vítimas de testemunha, né, aqui no Estado, os 3 primeiros casos no Estado nós ajudamos a encaminhar, isso uns 14 anos atrás, tá? Nós não tivemos esse precedente também com relação ao programa Defensor de Direitos Humanos. Quer dizer, a pessoa ou entidade que faz a defesa geralmente é perseguida, mas não existia uma sistemática e uma política com relação a essas pessoas físicas ou entidades. Tá? Sempre fizemos isso, é bom lembrar isso, Delzi, de forma voluntariosa. Eu até lembro que alguns casos que estouravam, por exemplo, em nível nacional, na década de 90, o que a gente fazia? Tá? Aqui em Belo Horizonte mesmo já fizemos isso muito. A gente trazia as pessoas de outro estado para cá, arrumava acomodação. Através de uma rede de amigos. Uma rede de amigos, é isso mesmo. Informal, né? Na informalidade fazíamos isso. Né? A pessoa recebia, então, alimentação, né? Até esclarecer, etc, etc, etc. Mas às vezes é difícil, só, desculpa te interromper, mas porque muitas vezes o defensor de direitos humanos, ele incomoda exatamente o sistema. Verdade. E você pedir desse próprio sistema, a polícia, a proteção... Por exemplo, Chico Mendes. Chico Mendes estava sob a proteção da polícia. E em um momento ele acaba sendo morto. Mas no Estado que era, desculpa a expressão, corrompido, né? Que quem estava no Estado não tinha essa preocupação, não. Tinha, quer dizer, o Estado representado pela polícia. Mas quem estava atrás disso, qual que é a política pública atrás disso, a gente não sabia. Então, qual que é a ideia que era? Garantir uma política pública nessa proteção, independente de quem estivesse no poder. Sim. Tá? Quer dizer, as instituições têm que funcionar independente, né, de um plano de governo, né, de uma eleição, de quem vai para o governo, quem vai ser prefeito, quem vai ser Estado, quem vai ser presidente da República. Então, quer dizer, as instituições têm que... Né? A ideia é essa, então, solidificar uma instituição, tá, um sistema, e esse sistema pode se adequar a uma realidade colocada, né, da exigência da sociedade. E aí, sistema de proteção de direitos humanos, então, é uma reivindicação antiga. Tá? E aqui, particularmente, tem um decreto de 2007 do presidente Lula, que ele trouxe isso na órbita, na questão mais real. Porque quando você traz isso dentro do poder constituído, né, isso quer dizer que você tem que dotar aquele espaço de recurso público, inclusive, para dar proteção efetiva, de transporte, né? Exato. De proteção da polícia, né? Algumas pessoas estão ameaçadas de morte, inclusive. Antigamente a gente fazia isso de forma voluntária, né? Fazia que a rede de amigos, eu lembro alguns casos, o Espírito Santo vinham para cá, o Espírito Santo é um estado que acontecia demais, as pessoas vinham para cá, a gente tinha relação com o Movimento Nacional de Direitos Humanos que coordenava isso informalmente, né? O Cajó, por exemplo, de Pernambuco, nessa década de 80, 70, 80, 90, ajudou muito nessa compreensão, né? Sempre trouxe a questão mais popular nesse nível e que foi aos poucos sendo implantado pelo governo federal. Tá? Então a ONU reconheceu isso, tá? E não obstante tem um projeto de lei, né, que tramita em Brasília nisso. Aqui em Minas Gerais, tá, tem um conjunto de pessoas que são dedicadas, estão se dedicando a isso, até porque, né, esse plano é subordinado à Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. Ele é vinculado, a Secretaria é vinculada diretamente isso. Ao gabinete da Presidência. Mas que foi feito, por exemplo... Tem a participação direta do governo estadual, implica de todo isso, né? Faz todo um ramo de entidades, de ONGs, inclusive a própria concepção dele nasceu, inclusive, com a conversa que a OAB participou. A OAB Nacional ajudou com outras ONGs, Terra de Direitos, por exemplo, Sim. que a gente conhece muito, ligado ao Paraná, que ajudou, né? Pessoal do Ministério da Justiça, de outras muitas entidades, ajudaram a construir a forma disso. Aqui em Minas, né, as pessoas que são pessoas comprometidas, que estão mexendo implementando o Estado, essa apresentação primeiro desse projeto, para a gente poder criar, então, essa estrutura dentro do Estado. Né? De qualquer forma, a gente adianta, tá, que nós marcamos semana que vem, a pedido da doutora Emília, que é grande companheira nossa militante aqui e conhecida, que está à frente desse projeto aqui, uma conversa nesse sentido. Para quê? Nós vamos, primeiro, a ideia é instrumentalizar
os companheiros, né, os militantes dentro da comissão, com essa história mais recente, para trazer a óbito de hoje, para a gente poder ver como é que a gente encaminha isso para frente e o que a gente pode fazer, por exemplo, até a aprovação desse projeto de lei que tramita na Câmara Federal. William, eu fico muito feliz de estar assim, se aproximando a implementação em Minas Gerais desse programa já era de sem proteção. tempo, né? Já era para ter acontecido. Porque nós estamos diante da seguinte realidade. Nós estamos numa sociedade capitalista, para usar lá parafraseando o Evangelho, o Evangelho diz assim, ó, cuidado com o fermento de fariseus e saduceus. Então, por exemplo, esse estigma que é trombeteado aos quatro ventos aí, dizendo que quem defende direitos humanos está defendendo bandido, isso é fermento de saduceu. Isso não está conforme a perspectiva cristã evangélica. Por quê? O que faz? Nós temos uma sociedade estruturalmente injusta. Aí, quando as pessoas se comovem com a dor e com as justiças e se associa para defender a dignidade humana, diz, não, eu estou defendendo bandido. Quer dizer, quer manter uma estrutura injusta. Né? Não, isso, pessoas praticam direitos humanos todo dia, às vezes nem sabem, né? Todo dia eles praticam direitos humanos, defesa então nós nem precisamos sabe. quebrar essa grande mentira. Depois, o fato concreto é que nos últimos...